Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de programação da Chicoria Labs. Hoje nós vamos dar continuidade no desenvolvimento do Rampolador, o aplicativo para calcular a inclinação de rampas em edifícios. Se você perdeu a primeira parte, não se preocupe, vou deixar os links para os outros vídeos ali na descrição. Nessa sessão, nós vamos aprimorar a funcionalidade do nosso app com a feature de classificação das rampas em função da inclinação. Para isso, nós vamos utilizar enumeradores, as famosas enums, presentes tanto no Kotlin quanto no Java. Também vamos aplicar alguns conceitos de testes automatizados e de TDD, de Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a testes para desenvolver essas features. Os requisitos para essa sessão são ter um Android Studio instalado, possuir um emulador ou um dispositivo físico para teste, e baixar o app na versão atual lá no repositório. O link está ali na descrição. Também possuir alguns conhecimentos básicos de Kotlin e de Android. Vamos explicar rapidamente o que a gente vai fazer aqui. A ideia, o app já está funcionando de uma maneira bem interessante. Eu tenho aqui eu entro os dados e ele atualiza automaticamente, recalcula automaticamente a inclinação. Mas o que nós queremos agora é adicionar mais informações no nosso aplicativo. Então, olhando aqui o mockup, né, a ilustração do app, né, nós temos aqui que nós temos as variações da tela. Nós queremos dar uma resposta ao usuário, uma orientação com relação ao nível de conforto da rampa. Uma rampa com 0% piso plano, 5% uma rampa confortável, desafiadora, até uma rampa com excesso de inclinação, uma rampa que não atende a NBR 9050. E além de fazer esse feedback como um texto, nós queremos também dar o feedback na forma da troca da cor do fundo. Então, cada grau de inclinação desses é vinculado a uma cor de fundo que eu escolhi aqui. Vamos lá, então. Vamos voltar para o nosso Android Studio. Aliás, antes disso, vou mostrar para vocês o que são essas faixas de inclinação que eu estou propondo aqui. Aqui é o quadro que eu desenvolvi pela minha experiência e pela minha leitura da NBR 9050. Então a gente tem ali que uma rampa com 0% de inclinação, obviamente, é um piso plano. Uma rampa com até 6,25% é uma rampa confortável. Isso vem da minha experiência como arquiteto também. Rampas em torno de 5, 5,5%, 6% são rampas muito mais confortáveis. Passou disso, a rampa começa a ficar mais desafiadora. E quando você chega ali perto dos 8 até 8,33%, né, uma rampa com 1:12, que é o limite de inclinação, você já tem uma rampa muito difícil de ser transposta, né, muito mais desconfortável. Né? E acima de 8,33% temos o excesso de inclinação, ou seja, essa rampa não atende a NBR. Vamos lá para o Android Studio, então. Já deixei uma listinha de tarefas que a gente precisa fazer. E a primeira atividade, nosso primeiro to-do, é adicionar nossas cores aqui no arquivo colors.xml. Deixa eu abrir ele novamente aqui. Ele fica aqui no navegador de arquivos, né, na pasta resources, na pasta res, values, o arquivo colors.xml. Eu só vou fechar aqui do lado para ficar mais fácil de enxergar o código. E agora nós vamos adicionar as nossas cores conforme o arquivo de layout. Então, vamos aqui, vamos criar um atributo do tipo color. Name vai ser a classificação, vai ser a nossa primeira classificação piso plano. Beleza, agora eu preciso colocar a cor em hexadecimal. Vamos olhar lá no nosso arquivo de layout. A minha cor aqui vai ser 9FA8DA. Vamos lá. Então, cerquilha FF para dizer que nós temos a cor 100% opaca, né? Ela não possui transparência. E, a partir daí, digitar o nosso código hexadecimal. 9FA8DA. Olha que interessante. Aqui do lado, o Android Studio já faz um pequeno preview da cor que nós estamos usando aqui. Nós definimos ali. E vamos para mais um. Color, name vai ser rampa confortável. E a cor aqui, olhando o nosso diagrama lá,
80 CBC4. Voltando para o Android Studio. Aqui é FF. 80 CBC4, um tom de verde. Vou duplicar a linha aqui para a gente ficar mais rápido. Então, nosso próximo grau é rampa desafiadora. Desafiadora com a tonalidade tom de amarelo, correto. Agora nós temos um tom de laranja para nosso, seria o nosso limite de inclinação. Vamos chamar aqui de rampa limite. Colocou a cor certa ali, ainda não entendeu a cor, faltou alguma coisa aqui. FF 7043. Agora ele achou. E finalmente o nosso excesso de inclinação, que é o nosso alerta, F44336. Vou colocar o Android Studio no lugar aqui. F44336. Confortável. Aí ficou aqui. Falta corrigir o nome. Excesso de inclinação. Legal, então nós temos aqui nossa gradação de cores, do roxinho para o piso plano até o vermelho do excesso de inclinação. Aqui na parte do arquivo de cores, arquivo color.xml, está tudo concluído. Legal. Agora nós vamos adiante e vamos criar uma enum de classificação. Vamos voltar na nossa main activity, só aumentar o texto aqui para vocês. Então, o nosso próximo to-do é criar uma enum de classificação de rampa. O que é isso? Um enum é uma classe que arquiva uma série de constantes, mas essas constantes não precisam ser simplesmente uma constante de texto. Nós vamos usar aqui uma coisa muito bacana que é uma enum com parâmetros. Ou seja, além de ser usada para guardar e padronizar a nossa classificação de inclinação ou de qualquer outra coisa, um funcionário ou qualquer outra categoria que você tenha no seu sistema, essa enum pode ter também alguns recursos, alguns métodos e algumas informações vinculadas a esse recurso que está lá. Então eu venho aqui no pacote domain, né, o nosso pacote em que nós mantemos as nossas classes relativas ao domínio da aplicação, new, Kotlin, enum class. E o nome da classe vai ser classificação rampa. Adicionar o Git, claro, né? Aumentando o texto aqui. E interessante, e aqui a gente começa a dar os nomes para as nossas classificações. Por exemplo, piso plano. Separo com vírgula. Eu tenho a nossa próxima classificação. Deixa eu olhar aqui o meu layout. Nossa próxima classificação vai ser a rampa confortável, depois desafiadora e assim por diante. Rampa confortável, rampa desafiadora, uma rampa limite e excesso de inclinação. Vamos ver se isso aqui ficou coerente. Rampa limite, excesso de inclinação. Legal, tá coerente com a nossa classe de cores, então vai ficar mais fácil de entender. Vou fechar aqui e voltar lá para o nosso enum. Então aqui eu já tenho o fundamental da enum, ou seja, em qualquer ponto do código que eu queira usar essas constantes, eu posso utilizar. Se eu vier, por exemplo, aqui no calculador e começar a chamar um objeto ali, classificação rampa, primeiro ele reclama que precisa importar, né? Vamos lá.
classificação rampa. Ó, e agora eu posso acessar, passando o nome da Enum, eu posso acessar qualquer uma das constantes aqui. É bacana, então aqui eu já consigo ter alguma padronização com relação à maneira como eu trato essas rampas, essa classificação aqui. Mas a gente pode fazer uma coisa muito mais legal. Eu posso vir aqui e passar parâmetros por meio do construtor. E tendo esses parâmetros, eu posso acessá-los lá na minha classe que vai consumir essa classificação. Então, nós vamos usar... nós vamos usar dois atributos aqui. O primeiro vai ser uma string de classificação, chama de classificação, um parâmetro do tipo string. E da mesma maneira, e como nós já criamos já temos aquelas cores no arquivo colors, nós podemos acessar diretamente essas cores a partir aqui da Enum. Então nós vamos ter uma cor que vai ser um atributo do tipo int. Todos os resources que nós temos gravados na pasta res, sejam cores, sejam strings, sejam até mesmo drawables, eles dentro do código, dentro da máquina virtual, eles são tratados como se fossem valores inteiros. Então a gente passa um int que na verdade vai fazer referência àquele valor r.color alguma coisa ou r.string alguma coisa. Então vindo aqui no primeira classificação, veja que o compilador está reclamando, ele marcou de vermelho, ele está esperando que nós passemos os dois atributos aqui. Então, nosso primeiro atributo de classificação, vou colocar como um named attribute para ficar mais fácil. Não tenho certeza se ele aceita named attribute aqui. Vamos usar só as hints mesmo aqui, né? Então, nossa primeira classificação é piso plano. Legal. E a nossa cor r.color.piso plano. Olha que bacana. Então aqui dentro da Enum, classificação rampa.piso plano, eu já tenho acesso à string padronizada para colocar lá na nossa atividade principal e a cor que vai ser usada para identificar as rampas nessa condição. Então aqui a rampa confortável fazendo a mesma coisa. Rampa confortável e a cor respectiva. Rampa confortável. Rampa desafiadora, mesma coisa. Rampa limite, mesma coisa. Opa! E finalmente a nossa última situação aqui, que é o excesso de inclinação. Vamos colocar uns pontos de exclamação aqui, porque tudo que tem ponto de exclamação é mais importante, as pessoas prestam atenção, né? Vermelho, exclamação, ninguém vai poder dizer que não viu que a rampa estava fora da inclinação. Ah, maravilha! Veja que interessante. Então nós já temos aqui todas as nossas informações centralizadas num lugar só. Beleza, fechamos aqui nossos tratamentos com relação à classificação, à Enum de classificação da rampa. Vou deixar aqui para ficar mais visível. Legal. Então, criamos o Enum de classificação, mais um item da nossa lista aqui resolvido. Legal. Agora nós vamos adiante e nós vamos começar a criar os métodos que vão analisar os dados, analisar o resultado ali do calculador de inclinação e acessar inclusive acessar esses elementos aqui da nossa classificação. Voltamos lá no ViewModel, né? E o nosso ViewModel, atualmente, ele mantém apenas essas informações aqui. Ela mantém o desnível, o comprimento e a inclinação da rampa, todos com o Mutable Live Data. Mas nós também podemos criar um novo atributo aqui,
classificação de rampa que vai ser do tipo mutable live data, mas ao invés de ser um parâmetro inteiro ou ser qualquer outro valor primitivo aqui do Kotlin, nós vamos passar como parâmetro a nossa classificação da rampa. E agora nós temos acesso a todos os atributos daquele objeto ali. Então agora não só eu consigo dizer qual que é a classificação, né? É quase como se fosse um padrão de status, né? De condição, mas eu também tenho acesso às informações que são vinculadas a essa classificação aqui. E também aqui na nossa inicialização, nós vamos inicializar ele como classificação rampa.value, vai ser inicializado como classificação rampa como piso plano. Ou seja, como nós temos 0 no desnível, 0 no comprimento, 0 na inclinação, de início a nossa classificação da rampa é uma classificação como piso plano. Bem legal. Então, resolvido mais uma tarefa aqui. Agora nós vamos adiante. Tá bacana. Agora nós vamos ter que criar um objeto responsável por criar uma função responsável por fazer essa análise da nossa rampa aqui. Vindo aqui para a nossa classe do calculador, nós vamos adotar uma maneira diferente de desenvolver o código agora. Ao invés de criar o código e depois ver se ele funciona, nós vamos iniciar criando uma classe de testes, escrevendo os testes padronizados para essa funcionalidade, testar, e aí sim nós vamos desenvolver a funcionalidade que nós precisamos para fazer isso aqui funcionar. Legal? Então vamos vir aqui no nome da classe, posso dar um Alt Enter, aqui na última opção, Create Test, e eu vou colocar aqui a biblioteca de teste JUnit 4, o nome da classe calculador test, o nome padrão de classe é padrão na indústria você colocar o nome da classe de origem com o sufixo test para identificar aquela classe como sendo uma classe de teste, né? O pacote de destino domain mesmo, e nós vamos fazer uma classe de teste aqui na test, não precisa ser no Android test. Qual que é a diferença entre essas duas? O pacote test, a pasta test, ele vai lidar com os testes não instrumentados, os testes de unidade. Então são os testes que não dependem do framework do Android. A classe Android test vai lidar com os elementos que dependem do framework, por exemplo, coisas que dependem de acessar activity, context e assim por diante. No nosso caso é só um teste de unidade, não precisamos ter não precisamos ter acesso aos elementos do framework. Só aumentando aqui para vocês. Beleza, e aqui já está iniciada a nossa classe calculador test. Aqui é bem simples. Nós começamos escrevendo um teste da seguinte maneira. Uma notação iniciada com arroba test. Legal, dou um enter ali. E eu começo a escrever um código. Fun, é uma função. E o padrão de nomenclatura que eu uso é esse aqui, ó. Deve, ou não deve, na verdade deve, retornar, aqui é a condição que eu quero receber, né? Deve fazer tal coisa quando alguma coisa. Então deve retornar classificação piso plano quando recebe inclinação 0. Abre e fecha parênteses, e aqui eu começo a escrever o corpo do meu teste. O que eu quero fazer aqui? Eu quero instanciar um calculador. Eu quero passar valores 0 e 0 para o calculador. E eu quero classificar a rampa. E finalmente eu quero verificar se a classificação está correta.
Gente, eu sei que ficou confuso, mas já vai ficar mais fácil de entender. Beleza, vamos lá, passinho de cada vez. Então vamos começar iniciando o calculador, né? Calculador, instanciando o calculador. Calculador é um novo calculador. Beleza, aqui está nosso primeiro objeto aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou chamar o calculador, calculo a inclinação, passando 0, 0. Beleza, o que vai ser isso aqui? Vai ser a nossa inclinação. Então ele vai calcular a inclinação e vai devolver. Vou tirar esse comentário daqui. Legal. Agora o que eu quero fazer? Olha o calculador. Analise essa rampa. Analise o calculador, pronto. Analisa a inclinação e eu passo a inclinação. Aqui ele já começou a reclamar. Porque esse método ainda não existe. Mas vamos adiante, vamos um pouquinho mais e a gente já vai conseguir, já vai fazer sentido. Isso aqui vai ser a minha classificação da rampa. É um objeto do tipo classificação da rampa que recebe o resultado, o retorno daquela função ali. Legal. Agora eu vou fazer um teste, um assertion. Um assertion é o tipo mais simples de teste que tem aqui no JUnit. Vai ser Opa! Vou usar aqui assert true, na verdade. Né? Existem vários métodos para testar assert false, para ver se é falso, assert true, para ver se é verdadeiro, assert equals, para você comparar dois objetos e saber se eles são iguais. Usando Hamcrash, usando outras bibliotecas, tem muitos outros testes, mas hoje a gente pode ficar só nesse aqui, só nesse mais basiquinho aqui, que vai ser suficiente. Vamos aqui usar o assert equals. E aqui o que eu vou dizer? Eu vou passar o valor esperado. Olha, para essa classificação de uma rampa com 0 de desnível e 0 de inclinação, a minha classificação tem que ser do tipo piso plano. Então aqui é o argumento que é esperado. E qual é o argumento que eu vou passar? Eu vou passar o resultado daquele cálculo, a classificação da rampa. Beleza. Vamos só repassando aqui o que é o teste que foi escrito. Primeiro eu instanciar um calculador. Aí eu vou calcular a inclinação. Aí eu vou classificar essa rampa por meio de uma função que ainda não existe, né? Não foi escrita ainda, que analisa essa inclinação. E depois eu vou verificar se essa rampa é uma rampa é uma rampa classificada como piso plano. Só para o nosso cálculo não ficar muito esquisito aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0 de desnível, mas vou colocar 1 metro de comprimento, só para não tentar uma divisão por 0 e dar alguma outro crepe ali, porque também nós temos algumas condições que ele retorna infinity, enfim. Para ficar mais fácil aqui, depois dá para melhorar isso aqui. Legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu não tenho método ainda. Eu não tenho método que faz esse teste, que vai passar nesse teste aqui. Agora eu vou criar esse método. Então eu venho aqui no texto marcado em vermelho, na invocação do método, então Alt Enter, e venho aqui na primeira opção, Create Member Function. Vejo que a ideia já nos jogou lá no nosso calculador, né? E já fez a assinatura do método do jeito que a gente esperava. Ele vai receber um double, né, que é a inclinação, e vai retornar uma classificação da rampa. Por enquanto, eu vou deixar ele em branco aqui. Ver se ele vai reclamar. Vamos fazer uma coisa... fazer uma coisa obviamente errada aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Classificação rampa, excesso de inclinação. Eu sei que vai dar errado aqui, eu só quero mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Então eu venho aqui no meu teste e eu peço para ele executar o teste. Run, deve retornar aqui. O Gradle está executando aqui.
E veja que legal, ele marcou de vermelho. Então aqui já nos alarmou, aqui na abinha de teste, já nos alarmou que, olha, esse teste deu errado. Um teste falhou, 1 de 1. Aí aqui a gente pode ver por que ele deu errado. Nós esperávamos o resultado piso plano e veio o resultado excesso de inclinação. Beleza. Eu vou fechar isso aqui por enquanto. E nós vamos escrever mais alguns testes antes de desenvolver a classe ali. Vou copiar esse bloco inteiro aqui de código. Deve retornar... E o próximo teste vai ser deve retornar classificação rampa confortável quando recebe inclinação abaixo de 6,25. Então aqui eu vou até simplificar o nosso cálculo. Eu vou tirar essas... Não, eu tenho que instanciar o calculador, não adianta, né? Então deixa eu fazer um cálculo aqui na mão, na calculadora mesmo, um valor que daria abaixo de 6,25%. Vamos ver aqui. Uma rampa de um desnível de meio metro, 0,5, uma rampa com 10 metros de comprimento. Isso vai dar uma rampa de 5% de inclinação. Aqui tem que vir a classificação rampa confortável. Legal. Vamos criar mais um método de teste. Deve retornar a classificação rampa desafiadora quando recebe inclinação acima de 625. Vamos colocar um valor exato aqui. Deixa eu só olhar a nossa tabela de novo lá. Ver que vai ser legal aqui. A inclinação até 8. 8,00. Tá, então aqui também ficar um cálculo fácil. Sobe 80 centímetros em 10 metros, vai dar uma rampa desafiadora. Beleza, e aqui é nosso teste, tem que retornar o quê? Uma rampa desafiadora. Opa, agora sim. Vamos lá. Mais uma deve retornar classificação rampa limite. Recebe inclinação até 833, né? 8,33%. Então aqui 8,33 é 1 para 12. Então vou colocar aqui 1 metro e sobe 12. Desculpa, sobe 1 metro em 12 metros. E a classificação tem que ser rampa limite. Beleza. E finalmente, nosso último teste deve retornar classificação excesso inclinação quando recebe inclinação superior a 8,3. Tá, então vamos colocar aqui, digamos que eu suba... fácil. Subo 1 metro em 10, vai dar 10% de inclinação. E aqui deve retornar o nosso excesso de inclinação. Legal, então eu tenho aqui um teste para cada condição. E vamos ver o que acontece. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha lá no nosso calculador. Eu vou colocar aqui todos eles como piso plano para a gente ver o que vai acontecer aqui quando eu rodar os testes. Então, vem aqui em cima, clico no botão esquerdo aqui. Run calculador teste, ele vai executar todos os testes dessa classe de teste aqui. Terminou aqui. Vamos ver o resultado. Olha, ele retornou, ele disse que 4 dos 5 testes falharam. O primeiro teste retornou o valor correto, mas os outros, ele já está falando, olha, esperava desafiadora, veio plano. Esperava limite, veio plano. E assim por diante. Legal, então nós sabemos que os nossos testes estão verificando o que eles têm que verificar. Agora é a hora de fazer a segunda parte do TDD.
Nós criamos a função, agora nós conseguimos o vermelho no teste. Agora nós vamos tentar conseguir o verde no nosso teste. Voltando lá no nosso calculador, agora a gente precisa definir esses limites de inclinação aqui. Então vamos lá. Vamos usar o when. Aqui é o lugar perfeito para usar o when. Return when inclinação, abra a chave. Aqui eu vou colocar a minha primeira condição. A primeira condição é in zero. Quando a inclinação for zero, retorne. Deixa eu só subir que está quase cortando na tela, né? Retorne classificação rampa ponto piso plano. Aqui não está gostando muito disso aqui, vamos adiante. Quando a classificação estiver em 0.01 até 6.25, retorne classificação rampa completável. Se estiver em 6.26 até 8.00, só para a gente ver de onde são esses valores, é aqui da nossa tabelinha de classificação das rampas, tá? Se ficar em dúvida, só dá uma olhada lá no Google Slides. Retorne aqui, retorne classificação rampa com rampa desafiadora. Se estiver em 8.01 até 8.33, retorne rampa limite. E finalmente, se estiver acima de 8.33, vamos ver se isso funciona. Não aceitou, né? Então, rampa ponto excesso de inclinação. Eu vou colocar o else aqui, mas eu tenho a impressão que vai dar um bugzinho ali com relação ao infinity. Mas vamos testar aqui, fazer o teste automatizado e ver o que acontece. Vou dar o teste de novo. Falhou, fracassou em um teste e passou em 4. O que aconteceu aqui? Deve retornar a classificação rampa limite, recebe inclinação até 8.33. Vamos olhar o nosso método lá. 8.33. Ele deu excesso de inclinação. Eu vou reduzir um pouquinho isso aqui. Vou fazer um cálculo aqui na mão. Aqui dá 8.3333333333. Eu vou colocar que tem que subir 0,99. Vai dar 8.25% de inclinação. Vai ser quase 8.33. Mas já vai ser suficiente para passar no teste aqui. Nossa preocupação não é necessariamente o valor exato, é mais a classificação. Tem um detalhe interessante também. Existem maneiras de você definir para o teste umas margens de erro, considerando essas questões de arredondamento do double e tudo mais, né? Mas aqui vamos fazer essa maneira rápida, porque o foco hoje não é esse teste exato, é mais entender a mecânica de como que a gente faz um teste, né? Vamos voltar no nosso calculador. Vamos ver, a nossa condição de infinity é quando eu tenho... Deixa eu ver, a condição de infinity que nós temos lá é quando eu tenho
um degrau e ele tá... Eu tenho um desnível e ele está dividindo por 0. Na verdade não vai ter problema. Se eles forem infinity, vai ser na verdade um degrau. Tá, acho que dá pra acho que ele pode ficar aqui na condição do else, não vai ter problema. Significa que eu estou subindo uma quantidade x de centímetros ou de metros numa distância 0, ou seja, literalmente é um degrau. Eu venho aqui, subo e sigo, não é uma rampa que eu venho na diagonal e depois eu continuo o caminho. Vai fazer sentido, não vai ficar muito, vai ficar um pouquinho estranho, mas não vai deixar de fazer sentido aqui em termos de geometria e de matemática, pelo menos, né? Beleza, então nós temos aqui nossa classe de teste. O que a gente fez aqui? A gente escreveu um método que vai receber esses valores aqui e vai retornar a classificação que nós esperamos. Então agora nós podemos voltar lá no nosso ViewModel. Vamos fechar aqui a classe de testes. E voltar lá no ViewModel. Opa, mais coisa aberta do que deveria aqui. Desculpa, voltar lá no calculador. E ver se ficou alguma coisa aqui. Então, nós criamos a classe de testes para o calculador. Beleza, foi criada. O método classifica a rampa. Na verdade virou analisa inclinação. Vamos já ficar com esse nome mesmo. Analisa inclinação e retorna uma classificação de rampa. Beleza. Testou, deu vermelho no primeiro teste. Reescrevemos ele, corrigimos. Deu verde, beleza, ele passou. Então nós podemos confiar nele. E isso foi o último to-do, que era corrigir o método até dar verde no teste. E beleza, passou no teste, deu verde, tá legal. Então esse foi um minúsculo ciclo de TDD. Vocês viram que a gente começou com o resultado esperado do nosso teste, criamos o método declaramos o método que ia ser necessário, né? Só a assinatura dele, testamos, vimos que não funcionou, implementamos o método, vimos que ele funcionou e agora nós temos um método criado. Então esse foi uma das aplicações num mini ciclo de Test Driven Development, que é essa filosofia de você escrever primeiro o teste, aí escrever um rascunho do método, falhar o método, corrigir até ele passar. Esse é o nosso ciclo. É uma coisa muito interessante, eu pessoalmente acho fascinante usar o TDD. Não uso para tudo. Muitas vezes a gente escreve direto, mas assim, pegou uma coisa mais complicadinha, uma coisa que tem vários cenários, escreve um teste ali, começa a incorporar isso na sua maneira de trabalhar, que você vai ver que é bem, bem legal. E ajuda a economizar muito tempo de ficar fazendo teste manual, checa de novo, checa de novo, checa de novo. Beleza. Então agora vamos ver o nosso próximo to-do. É atualizar a classificação da rampa por meio do nossa função classifica, que na verdade não é a função classifica, vamos colocar a função analisa inclinação. Analisa inclinação. Beleza. Então estamos aqui de volta no nosso ViewModel, né? E eu vou criar uma função aqui. Função atualiza a classificação. O que eu vou fazer com essa função aqui? Bom, eu vou precisar receber uma inclinação, né? Que vai vir em formato de um double, certo? E aqui dentro eu vou chamar o calculador. Eu vou pedir para o calculador analisar essa inclinação que veio aqui como parâmetro, né? E eu tenho que fazer alguma coisa com o retorno disso aqui. Bom, simplesmente eu posso pegar aqui a minha classificação da rampa, .value, e atribuir o resultado dessa classificação. Beleza. Mas onde é que eu vou invocar isso aqui? Vamos lá. Classificação, eu posso chamar isso tanto da minha activity, quanto eu posso chamar isso dentro do meu ViewModel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui dentro. Vou chamar aqui, ó. Atualiza a inclinação a partir de quem? A partir da inclinação .value, que foi recalculada. Opa, tá reclamando? O que houve aqui? Parameter to function.
Double. Curioso. Inclinação, recebendo inclinação, ponto velho. Deixa eu ver uma coisa. Se eu colocar isso aqui, provavelmente vai funcionar. Ah. Inclinação, ponto velho. Vamos lá. Na verdade, eu não preciso nem passar o parâmetro aqui, não preciso passar o parâmetro aqui também. Posso passar o próprio atributo aqui. Inclinação.value. Continua reclamando. Por quê? O que houve aqui? Recebe um double, retorna uma classificação da rampa. Se passar um double, simplesmente ele funciona. Vamos lá então. Inclinação velho ponto val inclinação vai ser quem? Vai ser inclinação ponto velho aqui vem inclinação anulável. Vamos ver. O que eu posso fazer com isso aqui? Classificação da rampa, ponto velho, calculadora. Nossa, que entendi. Tá errado aqui. Atenção, o que você recebe aqui? Ah, sim. Eu estou usando o método errado? Não. Recebo um double ali no meu calculador. Calculador, eu faço o quê? Analisa calculador. Analisa inclinação. Ele retorna. Ele precisa de um double. A inclinação, o velho da inclinação é um double. Aqui, ó, ele está reclamando que ele é anulável se ele não for. Essa classificação. Não gostei muito disso aqui. Achei isso aqui um pouquinho estranho. Atualiza a classificação. Tá. Beleza. Vamos adiante e ver o que acontece. Depois a gente vê se dá para deixar isso aqui melhor, né? Então agora, voltando na nossa main activity, nós temos que tratar receber esses dados e tratar esses dados. Nós já temos um observer que faz uma série de atividades a partir dessa inclinação calculada aqui. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro eu preciso buscar o meu texto de comentário. Vamos dar uma olhada lá no nosso layout. Aumentar aqui, deixar um pouquinho aqui. É esse componente aqui, main resultado comentário txt. Beleza. Voltando lá na main activity. Então, comentário txt. Também
uma inicialização by lazy. Deixa eu só subir aqui o texto para ficar melhor de enxergar. Quem que você é? Você é o binding. Ponto resultado comentário txt. Beleza. O que eu quero que ele faça agora? Pegue o comentário e no seu atributo text, coloque quem? Pegue lá no viewModel, classificação da rampa, value, né? Acesse a classificação da rampa em si e busque. Cadê o meu objeto aqui? Lá dentro, aqui eu deveria ter acesso ao texto de classificação. Vamos lá. Atributo classificação. Faltou uma coisa aqui. Faltou declarar isso aqui realmente como atributos. Agora eu vou ter acesso. Legal. Agora sim. Vou colocar isso aqui como nulável, né? Caso ele tenha algum problema. Olha que interessante. Eu tinha esquecido de indicar que esses parâmetros passados aqui eram os atributos de classe. Então agora, se tornaram atributos, eu tenho acesso a eles usando os métodos getters habituais do Kotlin, né? Então agora, se eu quiser saber o texto da classificação, eu acesso ele diretamente pegando lá do enum. Então ele veio do viewModel, o atributo classificação da rampa, o objeto mutable live data classificação da rampa, o valor desse objeto que está no mutable live data, e aí eu acesso o atributo dele lá, na classificação, no caso string. Vamos testar isso aqui e ver se funciona? Compilando ali. Opa! Eu mandei ele rodar o teste ao invés de recompilar o app e instalar. Vamos lá, vamos de novo. Mas ele continuou passando nos testes, então tudo certo. Chamando o nosso emulador aqui, instalando. Não está funcionando ainda. Por algum motivo ele não está trocando o texto ali do comentário. Server, no modo string, vamos ver se é isso aqui que precisava. Não faz muito sentido isso, mas vamos lá. Não, ele ainda não reconheceu. Comentário.txt. Peguei o objeto certo, será? Em resultado comentário.txt. Tá. Vamos olhar aqui no nosso main activity. Inicializei o objeto certo. Main resultado comentário.txt. Root. Ele deveria estar colocando aqui. Vamos ver onde está o problema. O valor vai ser trocado. Ele está sendo inicializado em 0, classificação rampa piso plano. Ele é um valor mutável também. Eu acho que está com problema aqui.
inclinação muito velho. Vou forçar uma coisa aqui. Deixa eu mover esse comportamento aqui para dentro do meu atualiza inclinação. O que eu preciso passar aqui? Preciso passar o valor da inclinação, que tem que ser o próprio inclinação ponto velho, e ele continua reclamando aqui. Vamos ver se eu vou passar isso aqui inteiro. Vou fazer o seguinte. Na inclinação calculada, vai ser quem? Vai ser o calculador que calcula a inclinação. Beleza, e agora a inclinação velho vai receber a inclinação calculada e minha classificação da rampa também recebe essa inclinação calculada. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Vamos lá? Tá vindo tudo bem certinho até chegar aqui na parte que eu não tinha testado ainda, mas faz parte. Ah, agora sim, agora ele está funcionando aqui. Vejam que eu vou mudando, conforme eu altero o desnível, ele vai mudando o tipo de... mudando a classificação lá em cima, né? Então, vamos ver aqui se eu colocar uma rampa com 20 metros. Começa... Opa! Deveria começar no zero, né? Está começando confortável, mas acho que tem uns probleminhas de arredondamento aí. Uma rampa desafiadora, rampa limite e deu excesso de inclinação. Legal, tem umas coisinhas para refinar aqui, você pode ver em outro momento. Então, vamos fazer só para ficar um pouco mais legível esse código aqui. Vou trazer de volta essa função para cá, trazer de volta essa chamada aqui. E ele vai receber uma... E vou colocar de novo como parâmetro de entrada atualiza a classificação inclinação mudable, né? E aqui dentro eu chamo essa atualiza inclinação, desculpa, atualiza a classificação. Atualiza a classificação com a inclinação calculada. Só que eu tenho que mudar o retorno aqui, né? Eu tenho que eu tenho que tirar essa linha daqui primeiro, né? E o retorno do meu método tem que ser retorno do tipo classificação da rampa. Agora sim. Vou fazer uma sintaxe usando igual aqui. Expression function aqui, beleza. Então tá. Olha, atualiza a inclinação. Deixa eu só ver como é que ficou uma coisinha aqui no calculador. Eu vou colocar aqui, ó. Se a inclinação estiver entre 0 e 0.01, retorna piso plano. Se estiver aí sim, 0.01 em diante, ele retorna o valor mais alto ali. Vamos lá. Lembra sempre que a gente está trabalhando com double, e double tem uns problemas de arredondamento, né? Opa, Infinity deu excesso de inclinação, claro, né? Confortável. Essa questão do zero aqui a gente vai deixar de lado sem se importar com isso no momento. Beleza. Agora vamos lá para o nosso último aspecto visual que precisa ser modificado, né? Nós estamos colocando o texto, né? Atualizando a inclinação, estamos colocando a classificação. E a última coisa que a gente precisa fazer é colocar as cores de fundo da tela.
Isso é relativamente fácil de fazer. Então nós vamos pegar a nossa view, né, o nosso